Boa noite, muito bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje estamos ao vivo, foram 2 semaninhas de folga para os filósofos poderem pensar um pouco mais, elaborar novos programas, mas estamos de volta. Então, vocês já sabem, mandem suas mensagens ao vivo para a Hora da Coruja, que nós vamos responder todas as mensagens hoje. Porque hoje a gente vai conversar, Paulo, boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. A gente vai conversar sobre pensar, se pensar é conhecer. Isso é uma grande questão na filosofia, até um grande problema para se resolver na filosofia é como pensar, o que é o pensamento, o que é o conhecimento, são coisas similares ou não? E uma das maiores questões que a gente recebe, né, Paulo, enquanto filósofos o filósofo é aquele que ensina a pensar, o filósofo é quem sabe pensar, né? Dentre todos os profissionais, entre todos os intelectuais, essa atribuição é do filósofo. O pensar, saber conhecer, atingir o pensamento, a verdade, seja o que for. E existe muita confusão com isso, né? Muitas pessoas vêm perguntar, como que eu faço para ser um pensador? Como que eu faço para ser um grande articulador de coisas? As pessoas confundem muito, Paulo, pensar e conhecer com memorização, por exemplo, né? Sim. Ou seja, uma pessoa que pensa, é uma pessoa que conhece. O que é uma pessoa que conhece? Uma pessoa que seria aquela pessoa que tem um acúmulo de informações muito grande. Então, por exemplo, a gente está acostumado a ver na universidade aqueles intelectuais que vão dar uma palestra e eles chegam cheios de frases, né? Então eles começam, porque Sócrates disse isso que você está falando foi uma citação, cito Nietzsche, fica bonita, aquela palestra cheia de frases. Mas felizmente, na universidade, isso tem menos. Isso agora virou filosofia pop, virou mais fora da universidade. Felizmente, a filosofia na universidade acadêmica, ela hoje já está mais resguardada desse tipo de coisa, né? Mas quer dizer, existe uma confusão com relação a isso. É que também, veja, hoje, sim, filosoficamente hoje, Fran, você se lembra que quando nós pegamos, hoje em dia, você normalmente, numa boa faculdade de filosofia, você tem uma noção de filosofia analítica mais ou menos próxima da filosofia continental. Ora mais, ora menos, mas enfim, não é mais uma coisa do tipo assim, só uma coisa e só outra. Né? Então, no âmbito da filosofia analítica, que é uma filosofia temática, por temas, né, e por disciplinas, e a filosofia continental é muito mais uma filosofia de eixo histórico, de história da filosofia, né? O pensar nesses dois campos tem uma diferença. O pensar, o saber pensar, o pensar. Porque no âmbito da filosofia analítica, no âmbito da filosofia de língua inglesa, no âmbito da filosofia temática, existe a disciplina filosofia da mente. Filosofia da mente estuda o quê? Estuda separação corpo-mente, né? Cérebro, pensamento. Estuda consciência, né? Modos de consciência. Estuda, na verdade, uma espécie de metapsicologia. Né? É uma herança, é uma tematização a partir do Descartes. Isso que eu ia falar, penso, logo existo. É fantástico você ligar a existência ao pensar. A partir do momento que o Descartes criou, ele juntou, quer dizer, eu só existo enquanto eu penso. Eu sou Não é que eu penso, logo existo também. Ao contrário também é válido, então. Eu sou coisa pensante. Eu sou coisa pensante. Então, se eu não penso, não existo. Mas essa linha, pelo lado do continental, desemboca numa metafísica. Mas pelo lado da filosofia da mente, pelo lado não continental, que é um lado de base humeana e, portanto, não metafísico, ela desemboca na filosofia da mente. Então, isso dá uma série de discussões que hoje, na filosofia de língua inglesa, na filosofia não continental, desemboca nos estudos de neurolinguística, de filosofia da mente articulada aos estudos de linguagem e os estudos de neurologia, de mapeamento, em geral, do mapeamento entre o que o cérebro está fazendo quando o pensamento está fazendo. Né? E aí você faz o quê? Você faz correspondências. Bom, se o cérebro está mexendo de uma tal maneira
e a função que está ocorrendo é tal, então eu faço uma ligação causal que é uma inferência. Como por exemplo a dessa semana, né? Que eles viram que as luzes que se acendem quando existe um gozo são X. E quando você come chocolate, são as mesmas luzes que se acendem, Então, ponto. Também, ponto. O cientista vem e fala, pronto, o gozo é igual, equivalente ao chocolate, ao prazer de chocolate. Não. Não aí é. vem o filósofo. Não é. Aí vem o filósofo. Quer dizer, o máximo que eu posso dizer há uma correspondência, mas eu não posso dizer que são as mesmas coisas. Exato. Por quê? Porque o que ocorre no âmbito físico não é causa nem efeito do que ocorre no âmbito do pensamento. Exatamente. Pode ser e pode não ser. Isso é que fica em aberto. Porque aquilo que eu estou vendo no cérebro corresponde àquilo que está acontecendo no pensamento por uma imputação minha. É claro que eu chego muito próximo dessa imputação ser verdadeira à medida, por exemplo, quando você pega um cérebro que está com uma parte dele arrancada. E aí você vê que aquela função do pensamento que corresponderia àquela parte arrancada não ocorre. Então tudo leva a crer que aquela parte arrancada era a responsável causal daquele tipo de pensamento. Por exemplo, memória. Né? Então isso aí leva você a concluir que há uma correspondência muito grande e que num futuro próximo nós só com olhar o cérebro, nós vamos poder deduzir tudo aquilo que estaria no âmbito do pensamento. Então, esse é o caminho do que veio da filosofia analítica, que veio da filosofia da mente e que vai indo para o campo da discussão sobre inteligência artificial, das discussões sobre que vão sendo cruzadas, e que vai nascendo daí um novo campo de ciência. Isso é uma coisa. Outra coisa é a filosofia continental quando ela fala de pensamento. Ela toma tudo isso como base, mas não como discussão filosófica. Então, quando você pega uma Hannah Arendt falando o que é pensar, o que é o pensamento, ela está falando não de mente, ela está falando de espírito. Ela não está falando de mind em inglês, ela está falando de Geist em alemão. O que ela quer dizer? Ela não está pensando o pensamento nas suas funções. Ela está entendendo o pensamento naquilo que distingue o homem como homem. Então ela está pensando no pensamento como num velho sentido. Quando você diz assim, você parou para pensar? Você pensou nisso? Você fez pensando? Você tem consciência disso? Então entra aí o quê? Um pensamento que tem um componente interno, por ele mesmo, ético. Exato. E é nesse sentido que a discussão do pensamento na filosofia tradicional, na filosofia continental, pensamento. E não naquele outro. É interessante. Os dois, um pressupõe o outro, mas eles são áreas diferentes. Por quê? Porque são tradições diferentes da discussão filosófica. Por isso que o livro da Hannah Arendt, talvez o livro mais brilhante que eu já li em filosofia, junto com um dos livros mais brilhantes que eu já li em filosofia contemporânea, que é A Vida do Espírito, ele foi escrito em inglês, com mind. Espírito foi mind. Foi traduzido por mind. Ela escreveu por mas quando foi traduzido para o português, a vida, não da mente, mas a vida do espírito, por quê? Porque o tradutor, inteligentemente, viu que se trata do espírito, do Geist, e não do mind, porque o mind nós estamos pensando em mente. Mente entendeu? Nesse sentido científico da coisa. É isso que eu quis dizer. Sim, exatamente. Na tradição empirista e científica. Sim. A ciência atribui o pensamento, o mind, mente, a essa coleção de memórias, na verdade. Aí eu vou discutir o quê? Eu vou discutir os poderes da mente, do tipo... eu tenho uma função de percepção, eu tenho uma função de imaginação. Eu faço testes de QI. Eu tenho uma função de memória. Depois, um pouco mais avançado que isso, eu tenho o quê? Eu tenho a ideia de formulação de conceitos. Isso. Depois, mais avançado, a formulação de proposições. E depois, mais avançado ainda, o pensamento puramente racional, que é as combinações de proposições. Então aí vem a concepção
Quando eu não preciso mais da imagem para poder pensar. Então, isso daí o quê? São a distribuição das funções da mente. Isso é básico para o funcionamento do espírito, mas o espírito, o pensamento no âmbito do espírito, não é isso. Paulo, o pensamento no âmbito do espírito tem a ver com isso que eu estava falando da Hannah Arendt, do parar para pensar. Então, eu estava lendo o Rubem Alves. O homem que não pensa, nesse sentido, é o homem que não para para pensar, o homem que não tem consciência. Então entra uma outra discussão aí, tá? Eu estava lendo o Rubem Alves esse final de semana e eu vi como que ele fala sobre esse pensar, como a gente deixou de pensar. Mas deixou de pensar nesse sentido filosófico. E a gente começou... Sim, nesse sentido da filosofia tradicional. Da filosofia tradicional. E a gente começou a atribuir pensamento ao que tradicional, seria... chamando de continental. Né? Isso. O que seria a memorização, mente e tudo mais. Porque ele fala assim, vocês já perceberam como que ninguém mais pensa? Porque quando uma pessoa te fala... Você vai discutir uma questão, vamos supor, aborto. Então a gente chega aqui no programa, Paulo, a gente vai discutir aborto. Você me fala várias coisas sobre o aborto. Eu tenho o quê? Um papel de esperar você falar sobre as suas posições, sobre os seus argumentos, sobre o aborto. Assim que você termina, eu jogo o meu discurso em cima do seu e falo sobre as minhas posições. Isso não é pensar. Não, porque o pensar, ele é necessário eu escutar o que o outro diz e refletir sobre o que o outro. Então demora um tempo. A partir do momento que uma pessoa diz, eu só espero ela acabar de falar e já jogo o meu discurso em cima, eu não escutei nada, eu não pensei, eu não refleti. Então, às vezes as pessoas costumam falar, né, o filósofo ele tá sempre no mundo da lua, porque alguém fala alguma coisa pro filósofo, ele não responde, né? O filósofo tem essa mania de ficar assim, demora para responder. Nossas aulas na universidade, no passado, elas eram aulas pensadas. Por quê? Porque nós nos dávamos o direito de ficar 5 minutos sem falar nada. E os alunos também. Não é que os alunos estavam esperando a gente falar. Eles estavam pensando sobre o que a gente já havia falado e nós estávamos pensando sobre o encadeamento do que iríamos falar. Pensando numa Sloterdijk que não precisa ter ressonância. Tudo que você escuta, você precisa ter ressonância. Isso era comum. Pensar, né? Os meios de comunicação, tipo rádio, tipo televisão, eliminaram isso que eu ia falar. Porque você não pode deixar em nenhum momento o tempo em branco. E isso invadiu a universidade a ponto de os professores também não poderem mais ficar quietos, pensando. Né? Você tem que estar sempre preenchendo o tempo, né? Com vozes, com palavras que não significam absolutamente nada. Então essa invasão destruiu, em boa parte, o raciocínio dentro da universidade. Não agora, só, eu acho que de um modo geral. Educação de modo geral. Estou falando dentro da universidade, porque a universidade é uma... Você fala porque a filosofia está... também não, porque ali é aquele conceito de heterotopia do Foucault, né? Quer dizer, ali é um lugar dentro de uma cidade com regras, mas ali dentro tem outras regras. Né? Mas se as regras da cidade são as mesmas dali de dentro, acabou a heterotopia, acabou a universidade. Né? E aí você vai tendo o quê? Você vai tendo a pseudo-universidade, que são as casas do saber da vida. Né? Casas do saber da vida são esses encontros, cafés filosóficos, que não tem pensamento nenhum, que tem uma pessoa falando continuamente, né? E que reproduz a aula de memória ou lendo, que também não é uma... Né? O cara fala assim, porque a aula lendo era aquela aula. Não. Não é também. A aula... Você tem que entender o seguinte, tem que entender fundamentalmente a frase do Nietzsche, né? Eu não vou amanhã dar aula. Por quê? Porque eu não tenho nada a dizer, porque eu não pensei em nada, e não estou pensando em nada. Essa é a seriedade que existia do compromisso, né? E que se perdeu. Você tem que ir lá, falar alguma coisa, e o que é pior, falar como Bonner, né? Ou seja, não deixar nenhum tempo no intermédio das palavras, tem que ficar usando as palavras, né? Muita gente não vem aqui no Hora da Coruja, por isso, porque acha que o meio de comunicação, por ele próprio, televisivo, interrompe o pensamento. E a gente tem tentado mostrar que não. Não, né? Só. A gente tem tentado mostrar que a gente consegue conversar aqui. A gente tem uma dificuldade para trazer, inclusive, filósofos aqui no programa, porque eles querem um roteiro do que vai ser falado no programa. E a gente fala, olha, a gente não tem como te apresentar um roteiro, não são perguntas que eu vou fazer perguntas, você vai me dar aquelas respostas qual você vai poder programar antes as respostas. Porque são filósofos que acham que na TV eles não podem fazer silêncio. Né? E muitas vezes aqui a gente conversando, fica um vazio.
Fica. Vazio para a TV, mas não para nossa cabeça, né? Fica, porque nós não estamos encenando, não tem uma encenação. Então, quando as pessoas me procuram para falar assim, como que eu aprendo a pensar? Mas já começou errado. Seu pedido já é um pedido que não está dando certo, não existe isso. Quer dizer, a filosofia, Paula, tem um problema que... Para as pessoas, assim, problema que eu digo, né? Quer dizer, para se adequar a essa modernidade, essa contemporaneidade, de que ela não é um produto fast food. Eu não posso consumir filosofia em 20 minutos, eu não consigo pensar em pouco tempo, é um processo de amadurecimento, eu não posso ter fechado nenhum tipo de verdade. Sim. Quer dizer, então, o processo de pensar... E aí eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta à la Hannah Arendt para o Heidegger, pelo menos é o que demonstra no filme. Vou colocar o trechinho para a gente ver e eu te faço essa pergunta. Vou pedir para o Léo colocar para a gente o segundo vídeo que eu trouxe hoje. Vamos dar uma olhadinha. Fräulein Arendt. Sie sagen, Sie wollen bei mir das Denken lernen. Denken ist ein einsames Geschäft. Isso aí que talvez seja uma das situações que mais causa confusão, né? Porque quando você está no âmbito do... Você viu, né? A Hannah Arendt encontra no Heidegger, né? No filme. No filme. A Hannah Arendt encontrando no Heidegger no filme Hannah Arendt, né? O nome do filme, né? Essa é uma situação que causa muita confusão. Porque muita gente acha que porque o pensamento é alguma coisa de ficar sozinho, a palavra ali solitária é muito ruim, né? Porque na verdade o pensamento é alguma coisa de ficar sozinho. Mas não é nada no âmbito do solitário. Quer dizer, o pensador nunca é um solitário. Ele é um ficar sozinho. Então, a tradução ali é ruim, ou talvez o próprio filme não... Né? Porque eu não sei se ele falou alone, ou se ele falou... Não percebi no inglês. Mas, enfim, você fica sozinho para pensar. Claro, por quê? Porque você não pensa sozinho. Por quê? Porque o pensamento, o Platão define muito bem isso daí, a Hannah Arendt, toda hora ela cita isso, o pensamento é um diálogo silencioso da alma consigo mesmo. Isso é como o Platão define e como a Hannah Arendt toma. Quer dizer, o que é um diálogo silencioso consigo mesmo, da alma consigo mesmo? Né? É uma conversa. Então você está pressupondo que há uma companhia para pensar. E essa companhia quem é? É você mesmo. Você se faz companhia. Então, o pensador nunca está solitário. Ele nunca está solitário. Ele está sempre acompanhado dele mesmo, porque ele é um duplo. Ou seja, no âmbito do pensamento, ele é um duplo. Ele tem que ser um duplo, por quê? Porque o pensamento é um duplo. Então, para ser pensador, ele tem que funcionar como duplo. Quando ele sai da condição do pensador e passa para a ação, ele se transforma em um de novo. E esse um não pensa. Esse um age. Exato. Entendeu? E é reconhecido. Porque se você no âmbito da vida social, agindo, fosse dois, você não seria reconhecido. Né? Você é um nessa hora da ação. E por isso você age respondendo coisas sem pensar. Porque você é um. Mas quando você se retira, você se suspende ao pensamento, que é um título do livro do Sloterdijk, né? A suspensão no pensamento. Quando você se suspende ao pensamento, você já se duplicou. Você é o 2 em 1. E aí o pensamento se exerce nesse sentido que o Platão define o pensamento, a conversa da alma consigo mesmo. Ou seja, em outras palavras, o pensamento é um refletir. Ele precisa ir e voltar entre o eu e o si mesmo. Eu gosto do exemplo quando Sócrates fala sobre isso, que ele não tem claro para ele mesmo que seria esse o outro dentro dele. É que, na verdade, ele tem claro que há um outro, mas ele não tem um nome
chamado porque consciência. Consciência. Né? Ele não tem ainda um nome para isso, né? É engraçado então ele usa de subterfúgio. É engraçado que é um estranhamento, né? Ele fala para as pessoas, né? Olha, que lá em casa eu tenho um cara chato. Porque a consciência é o cara chato, né? Como que você definiria essa coisa? Pô, é aquele que você fala assim, ó, eu tenho uma certeza na minha vida. Eu sou hétero, né? Aí vem a consciência, né? Que é aquele outro assim, não sei não, viu? Já vi você gostando aí de pintas. O outro assim, pô, cara chato, meu, eu tenho certeza que eu sou hétero e vem outro falar que eu gosto de pintas. Então, se você tiver uma reflexão assim, uma consciência assim, um outro assim, ou seja, você está indo para o campo do pensamento. Mas se isso te incomoda, você elimina o 2 em 1, ou seja, você para de pensar e se recolhe à ação. Você só age. Você só age. Então funciona o quê? Funciona o pensamento no sentido banal da frase. Você continua pensando, né? Mas no sentido banal. Não o pensamento no sentido da reflexão, no sentido do 2 em 1, no sentido da filosofia. E é isso que a Hannah Arendt fala que, por exemplo, os nazistas fizeram. Sim, porque ela vai encontrar... Eles eram homens de ação, eles agiam. Então eles eram homens de ordem ação. E cumpriam a ordem. Em nenhum momento eles pensavam sobre o que eles estavam fazendo. Quer dizer, nesse sentido que ela quis dizer sobre... Quer dizer, não é dando uma desculpa para o que eles fizeram, tentando justificar como foi lido, né, na época, mas nesse sentido de que eles agiam, eles não estavam tendo um pensar sobre aquilo que eles estavam fazendo. Não, e o problema não é só esse. O problema da desgraça da Hannah Arendt é que esse não pensar do nazismo, ela diz, esse é o problema, que ele contaminou a Europa toda. Sim. Então ela contaminou também o outro lado. Então o lado das vítimas também passou a não pensar. Então você tem dois problemas aí. Qual? A não reação, a não previsão do que ia acontecer e o colaboracionismo. Você tem 3 situações aí. E é por isso que ela começa a ser odiada pelos amigos. Por quê? Porque os caras falam, mas então você está falando que as vítimas é que foram culpadas por se transformarem em vítimas? Ela está dizendo, o resultado foi isso. O nazismo impregnou de tal ordem a Europa com um não pensamento que também as suas vítimas também não pensaram. E o grande ódio dos amigos com a Hannah Arendt foi não pensar sobre o que ela escreveu. Eles reproduziram. Não, eles reproduziram o que ela tinha acabado de denunciar que estava aconteichmann na Europa. Exatamente. Mas por que isso? Porque você espera de uma pessoa, de uma judia que foi cobrir esse julgamento, né, do Eichmann, o quê? Uma condenação. Ela não teria que pensar, ela não tinha que fazer um tratado filosófico. Não, ela não tinha. Essa foi a acusação dos amigos para ela, né? Foi. Você não foi lá para fazer um tratado filosófico, para pensar, você foi lá para dizer todas, assim, para constatar tudo aquilo que todo mundo sabe. Ele é um assassino, ele matou os judeus. Isso... Mas o mais problemático foi a questão dela perceber que essa contaminação do não pensamento foi mais profunda. Atingiu todos os lados. Sim. Né? Atingiu todos os lados. Tanto é verdade que o fim da guerra é uma coisa trágica para os vencedores, que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Se tivesse pensado, também não ocorreria. Né? Quer dizer, o fim da guerra mostra a vitória do fascismo, e não a derrota do fascismo. O fascismo é derrotado politicamente, mas enquanto mentalidade ele vence, porque o adversário se incorporou daquilo e soltou uma bomba que não podia ter sido né? Ele perpetrou o fascismo. Né? Os Estados Unidos pagaram um preço muito alto em relação a isso. Né? Mas então, para você ser pensador, Paulo, você precisa ser livre o tempo todo. Olha, você pelo menos livre precisa... nesse sentido que você não pode ter... você precisa construir a sua liberdade. A Hannah Arendt não podia ser judia. Ela não podia ter esse papel de judia enquanto... Mas aí é que tá, né? Eu acho que para você ser um pensador, antes de tudo, você precisa pensar. E para você pensar, você tem que não ser livre. Se você pensar, você tem que construir a sua liberdade. Quer dizer, a construção da liberdade é um ato de pensamento também. É um trabalho do pensamento, é descobrir, né, como é que eu vou fazer para garantir a minha condição de pensador. Ou como é que eu vou fazer para... Né? Então, às vezes, muita gente
não encontra lugares para pensar, então tenta construir outros, né? Que essa é a questão, né? Mas a gente precisa ter claro que a construção do lugar para pensar, ele é uma construção de um lugar que é um lugar nenhum, porque na verdade o pensamento o pensamento ele é um lugar nenhum, ele não tem lugar. Onde estamos quando estamos pensando? Em lugar nenhum. Né? Porque se nós tivéssemos um lugar, nós não estaríamos pensando. Por quê? Porque... Não, e o mais legal é que o pensar não ocupa tempo. Ele não ele é obedece muito o tempo. ele é muito rápido e ao mesmo Ele tempo... não obedece o tempo, não é rápido ou devagar. O pensar, ele está fora do tempo. Ele está fora do tempo e ele está fora do espaço também. Por quê? Ele está fora do tempo e do espaço. Porque, isso veja, a pensar. questão é nós entendemos do que se fala quando fala pensar. Se fala do pensar racional. Então, se fala do quê? Dos conceitos. Então, se fala do quê? Dos universais. Ora, nós não encontramos os universais. Os universais são universais, nós não encontramos. Então, o pensamento é sobre aquilo que nós não encontramos. Então, quando eu falo janela, eu não estou encontrando nenhuma janela. Agora, quando eu falo esta janela, eu estou encontrando esta janela. Quando eu falo esta janela, eu não estou pensando. Eu estou fazendo uma referência. Agora, quando eu falo a janela, então eu estou no âmbito do conceito. Aí eu estou pensando. Ok? Então, quando eu falo janela, eu não vou encontrar com nada, com nenhuma janela em particular. Então, eu não estou em lugar nenhum. Eu estou no âmbito dos universais. Então, quando o pensamento racional no âmbito dos conceitos e no âmbito das proposições e das deduções, esse trabalhar o conceito é que é o lugar nenhum. Agora, quando eu volto para os particulares, aí eu volto para o não pensamento. Por quê? Porque aí eu volto a encontrar com os particulares. E aí eu não estou falando de nada a não ser aquilo que eu estou vendo, sentindo, percebendo. Ou seja, aí eu não estou pensando, aí eu estou o quê? Eu estou no âmbito do sensível, do corporal, do físico. Né? Eu estou no âmbito da ação. O que eu ia te perguntar quando eu passei aquele vídeo, da Hannah Arendt perguntar para o Heidegger, era justamente sobre isso. A filosofia é você nunca estar sozinho. Né? Nunca estar sozinho no sentido alone. Quer dizer, você pensa consigo mesmo. Você não está solitário. Você não está Você solitário. pode estar sozinho, você não está solitário. Você não está solitário. Você se leva junto. Para a filosofia é essencial você ter esse diálogo, ter a troca. Ter a troca, que é consigo mesmo, mas essa troca consigo mesmo, ela vem pelo fato de que você é treinado com os outros. Então, isso que eu queria dizer. É essencial ter o outro na filosofia? É essencial que você aprenda a ser o seu outro, porque você tem o amigo. O Aristóteles fala muito isso, né? O amigo é um outro eu. Ele fala, né, o Aristóteles? O amigo é um outro eu. Então, quem é amigo? Um outro eu. Alguém que tem todas as possibilidades de ser um eu tanto quanto eu. Seu amigo. Né? Então, se eu tenho o amigo da confraria dos filósofos, quando eu ficar sozinho, eu levo essa condição de amizade junto. E aí eu sei fazer esse diálogo que eu fiz com o meu amigo comigo mesmo, porque eu entro para o meu duplo. Senão eu não vou aprender, senão eu vou ficar sempre com o estado de duplo em latência. Né? Eu fico em latência, quer dizer, existe o duplo, eu posso refletir, eu posso fazer o diálogo entre eu e o si mesmo, mas eu não treinei, eu não exercitei, eu não fui junto, então eu não aprendo. A Hannah Arendt fala um bom exercício que ela tem para ela conseguir fazer, para ela conseguir pensar, para ela conseguir entender. Então eu vou pedir para o Léo passar para a gente o terceiro vídeo que eu trouxe, Léo. Olha, só avisar, esse vídeo vai estar com legenda em inglês, falando em alemão tem legenda em inglês, mas quando terminar o vídeo, quem não entender inglês, a gente já conversa aqui sobre ele e explica o que aconteceu, tá bom? Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess. Wenn Sie schreiben, dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen. Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt. Ja. Ich zweifle sehr daran, da ich meine Faulheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Aber da man das Wenn Sie ein solches Gedächtnis hätten? Ja, habe ich nicht. Das heißt, worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber, nicht persönlich. Ja. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden.
wenn es mir dann gelingt, im Schreiben adäquat es auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen und wenn ich ironisch reden darf, es ist eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl. Ja. Ja. Noch einmal zum Schreiben. Schreiben Sie leicht? Ela fala que para ela pensar, para ela entender, ela tem que escrever. Porque ela está dizendo a seguinte coisa, né? Quer dizer, o pensamento é um processo. Né? O pensamento é um processo. Então, eu tenho que, em algum momento, né, para poder pensar mais, fixar, porque eu não tenho boa memória. Né? Porque se eu fosse um Sócrates, por exemplo, eu ia pensando. É uma questão cultural também, quer dizer, na Sim. época do Sócrates, Sim, a cultura oral e a cultura escrita, oral era, né? Se eu tivesse boa memória, eu iria sempre pensando e, ao mesmo tempo, recorrendo à minha memória para saber de onde eu parti. Como eu não posso fazer isso, eu escrevo. Né? Então, a minha escrever, né, não é uma questão do filósofo. Não é uma questão do filósofo, é uma necessidade do tempo. Ou seja, fui educada assim, com pouca memória, então eu escrevo. Porque eu tenho que tomar um ponto de partida para depois fazer outro, para depois fazer outro. Continuar o processo. Isso é importante entender, né? Por quê? Porque o Heidegger tem uma crítica em relação à filosofia ter se transformado em literatura. O Sócrates não faz literatura, né? Não tem uma literatura filosófica. Não. Né? Ele tá sempre pensando e continuamente, porque ele está sempre... A filosofia acontece ali o tempo inteiro. O tempo todo muda, né? Numa interlocução. Agora, quando você escreve, né, então você deixa de pensar, porque você já parou. Né? Então, ela usa desse subterfúgio não como pensadora filosófica, mas como um subterfúgio de escritora. Essa é a parte importantíssima, né, da fala dela. Agora, a outra parte importante ali é ela que nunca fala de feminismo, nunca põe essa questão. Né? Hannah Arendt sempre foi uma pessoa que ela nunca discute feminismo, questões de mulher, porque ela sempre fala, né? Eu sempre fiz o que eu quis. Então, para mim, ser mulher, ser homem, tanto faz, porque eu sempre fiz o que eu quis. Né? Mas ela fala que os homens... Mas nessa hora ela dá uma risadinha. Né? Ela dá uma risadinha proposital, do tipo, eu vou colocar uma questão a respeito das mulheres. Né? E aí ela fala que os homens escrevem para serem influentes. Para convencer. Para convencer. E ela escreve para ser entendida. Né? E é bem diferente isso. Né? Você querer convencer e ser influente, e você querer apenas ser entendido. Por quê? Porque se você quer convencer, em determinado momento você pode resvalar pela tentativa da retórica. E se você quer ser entendido, a tentativa da retórica é a pior possível. É melhor você ser o que você é. É melhor você não ser entendido para ser entendido depois. Né? Você ser fiel para ser entendido depois, é melhor. Existe um grande problema em escrever, Paulo, porque muitas pessoas perpetuam um pensamento na escrita e nunca mais se retoma aquilo. Não usa como um processo para você crescer um pensamento, como um ponto de partida, como a Hannah Arendt faz. Mas usam como criei um dogma, tá aqui o dogma, agora eu te entrego. Então, a partir de agora eu não falo mais sobre esse assunto, porque esse assunto já está aqui no papel. Eu nunca mais vou pensar sobre isso, porque o que eu tinha para falar sobre isso já está escrito. Esse é o problema da filosofia como literatura, né? Como não prática. Que é né? a crítica do Heidegger. Né? Que é a crítica do Heidegger, que é o que ela não fez. Né? O que ela não fez. Por quê? Porque ela desconsiderou. Ela falou, não me entenderam, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar eu mesmo ao texto, né? E vou elaborar e tal, mas eu vou tentar, né? Levar em consideração o quê? Né? As duas coisas. Primeiro, o não entendimento do outro. Segundo, né? A minha vontade de ser entendida. E, portanto, de ver se eu não estou errada. Tanto é verdade que o texto
sobre a banalidade do mal, que é onde ela vai lá para o julgamento do alemão, do nazista, e volta com essa tese da banalidade do mal, né? E depois, o último livro dela, A Vida do Espírito, ele é uma tentativa de aprofundamento conceitual do uso da expressão banalidade do mal, né? Quer dizer, ela passou uma vida inteira levando em consideração as críticas, né? Procurou aprofundar, procurou desenvolver isso, né? Não é aquela pessoa que morreu, não, eu fiz isso, não quiseram me aceitar. Não, ao contrário. Paulo, o Ronaldo pergunta, ele fala que na verdade ele está lendo Gibson, e ele falou que ele não entendeu praticamente nada. E como que funciona isso? Qual a possibilidade de eu ter absorvido alguma coisa desse livro com as minhas reflexões? Quando eu não entendo muito um texto, eu estou aprendendo? Não, quando você não entende, você pode estar aprendendo e não está sabendo o que está aprendendo. Você pode estar guardando informações que depois pode fazer sentido para você. Porque o pensar é um processo o pensar é um processo de maturidade também, né? Também. Eu tinha uma professora que ela falava isso. A gente começou a estudar Saussure e falava assim, pô, não entendendo porra nenhuma desse negócio de Saussure. Ela falava, calma, tô começando, são as primeiras aulas, eu demorei também. Quer dizer, absorve um pouco de conhecimento, lê um pouco sobre outras coisas, que uma hora vai começar a fazer sentido, né? Pensar também não... Tem muita gente que não está acostumado, aí é outra coisa, né? Aí não é não saber pensar, aí é não saber ler. Né? As pessoas não sabem ler e não sabem ouvir e não sabem conversar. As três coisas estão ligadas, né? Quer dizer, saber ler é deixar o fluxo da leitura correr, né? Isso é muito comum em pessoas que vão aprendendo língua, né? Então, o professor de língua insiste. Não, olha, você não entendeu uma palavra, tenta ler até o final para ver se o conjunto faz sentido. Mas a pessoa não consegue. Ela quer entender palavra por palavra. Exato. E aí ela um erro que todo mundo que quer aprender língua comete. Todo estudante de língua faz isso e não aprende. Acha que tradução é algo literal, digamos assim. Não aprende desse jeito, né? Você tem que primeiro fazer essa tentativa de pegar o conjunto. Então, os livros são a mesma coisa. Você vai lendo, você não entendeu, você faz. Agora, depois chega uma hora que você faz a parte analítica. Você volta pegando as palavras que você não entendeu, as frases que você não entendeu, e aí vendo o que é do livro, o que é técnico e o que não é técnico. Então, peraí, a minha linguagem não é técnica, e esse livro exige uma linguagem técnica de tal área. Para isso tem os dicionários técnicos. Aí, você chega uma hora, eu não tenho formação mesmo nem para começar. É uma outra conclusão que você tem que ter também. Certo, eu não tenho formação, falta formação para eu começar a ler essas coisas, né? Então, tem essas... Né, você precisa saber que nível que você está, né? Para poder trabalhar, para poder fazer a leitura. Né? E é por isso que existe a faculdade de filosofia, né? Que você pressupõe que alguém que já fez o caminho da leitura e que, portanto, já passou pelos aspectos técnicos, possa facilitar para você essa entrada, né? Mas isso só não basta, porque essa pessoa tem que armar a confraria para você sair dessa situação de leitura introdutória, de entender tecnicamente a leitura, né? Eu costumo dizer que fazer faculdade de filosofia é essencial, fazer mesmo a faculdade, frequentar todas as aulas, porque existe um processo importantíssimo que você só consegue ter na faculdade, principalmente quando você faz filosofia, de que, e eu acho que é proposital você ter uma história da filosofia que acompanha os 4 anos de curso, junto com os temas, junto com os filósofos, você tem 4 anos de história da filosofia, porque é essencial você... Eu não sei se isso acontece em outros cursos, eu acho que não, que são um pouco mais sedimentados os conhecimentos. A filosofia... Ela tem uma coisa que quando você começa filosofia, você começa lendo os pré-socráticos, você cai na conversa dos pré-socráticos, você começa a ver o mundo, a pensar como os pré-socráticos. Aí você começa a ler Platão, Sócrates, depois Aristóteles e por aí vai, você vai caindo na conversa de todos. Então, isso se você estiver afinado com o curso. Né? Você tem que cair na conversa. Então, mas você não acha que, assim, Paulo, o processo do pensamento, o processo de você conhecer, o processo de você aprender a pensar, não precisa passar por isso? Não, você tem que vivenciar. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a experiência do pensamento. São duas coisas diferentes. Né? Quer dizer, o pensamento ocorre, mas ele pode ocorrer sem um eu, sem um sujeito. E a experiência do pensamento não pode ocorrer sem um eu, sem um sujeito. Então, vou dar um exemplo claro para você entender o que eu estou falando.
embora eu acho que você já tá pensando aí o que eu estou querendo falar. Eu tô querendo dizer, você tem uma criança não pensa? Pensa. Lógico. Só que ela ainda não tem o quê? A experiência do pensamento. Por quê? Porque não se formou um eu e não se formou um sujeito. Ela não sabe que é ela que está pensando. E, portanto, ela não pode pensar o pensamento. Então, isso vai demorar o quê? Vai aparecer a linguagem vai ajudar a ela, né, a falar primeiro na terceira pessoa, depois na primeira pessoa. A hora que ela começar a falar na primeira pessoa, ela vai começar a se distinguir da terceira pessoa e das coisas. E aí começa o quê? A ter a experiência do pensamento. A ter um sujeito, um eu, que começa a virar o quê? Parece até que o eu possa existir fora do pensamento. Ou seja, o pensamento ocorrendo e o eu recebendo o pensamento. Não, isso é uma ilusão. Né? Isso é uma ilusão, porque o eu, para existir, ele tem que estar havendo um cogitare, um cogito, né? Um pensamento. Né? É o que o Pascal e o Hume disseram. Se eu vou investigar o que é o eu não encontro nada. Eu encontro o quê? O pensamento acontecendo. Né? Mas é significativo o pensamento estar acontecendo e eu pensar que esse pensamento acontecendo é o meu pensamento. É isso que ocorre quando você fala na primeira pessoa. Não é que aparece uma substância chamada eu, onde o pensamento ocorre, ou que você descobre uma substância pensante. Não. É que você começa a dar nome, né, para esse pensamento no que você identifica como sendo o seu, e não o do outro, e não o sobre o outro. Então isso vem da linguagem, da aquisição da linguagem. Né? Então você começa a perceber que o quê? Né? Que a experiência do pensamento acontece quando você começa a atribuir ao pensamento que você está pensando ser alguma coisa sua. É isso que ocorre. Né? E aí aí aparece a subjetividade. Aí aparece a instância subjetiva. O Tiago de Lima Que é outro estudo na filosofia, que também se separou. Exato. Uma coisa é estudar o pensamento, outra coisa é estudar a filosofia da mente, outra coisa é estudar a subjetividade. Né? Também se separou essas duas coisas. Então você pega a linha de filosofia americana, a linha de filosofia inglesa, você não tem estudos sobre subjetividade. Você tem estudos do quê? Sobre pensamento, como funciona, você tem estudos sobre a mente, você tem estudos sobre o quê? Sobre a identidade. Mas você não tem estudos sobre a instância da subjetividade, que é uma coisa maior, que é uma coisa muito mais próxima da filosofia continental, da filosofia tradicional. Essas divisões atrapalham muito o estudante de filosofia às vezes, né? Paulo, tem algumas perguntas aqui. Uma delas é do Tiago de Lima Castro. Ele fala que ao longo da obra, Entre o Passado e o Futuro, a Hannah Arendt fala sobre essa necessidade do novo. No seu pensamento, qual a relação entre o novo e o pensar? Veja, quando você está pensando, você está numa situação de tensão. Isso é fundamental, né? O Heidegger fala disso, o Sloterdijk fala disso, o Hannah Arendt fala disso, que você está numa situação de tensão. Qual tensão? Para você pensar, você tem que ter alguma coisa no passado que é trazida para o presente. Senão você não pensa nada. Você tem que ter uma experiência, isso. Você tem que ter alguma coisa que você está pensando. Alguma coisa que você está pensando veio do passado. Certo. Você está pensando no conceito de homem. Okay. Veio de alguma coisa que você aprendeu numa determinada data. Você traz. Você está pensando numa experiência sua que você teve. Vem de uma determinada data. Você traz sempre o quê? Alguma coisa que ocorreu. Você traz sempre o seu passado. Você traz sempre o quê? O pensamento não começa naquele momento. Ele começa sempre com uma recorrência de alguma coisa. Então, ele está naquele momento. Mas o material dele é trazido de outro, do passado. Mas o pensamento, na hora que está ocorrendo, ele está sempre apontando para o quê? Para uma situação nova. Por quê? Porque você está pensando alguma coisa que, naquele momento, vai se desdobrar já num outro momento. Porque o pensamento, né, está pensando o quê? No elemento que vai ocorrer. Você está fazendo um raciocínio, né? Ele vai ocorrer onde? Depois. Então, no futuro.
Vai terminar depois, no futuro. Então você veja que no mesmo pensamento, no mesmo instante do pensamento, você tem uma tensão entre passado, presente e futuro. De modo que o próprio presente não se realiza. Se realiza só o passado e o futuro. Um raciocínio dedutivo. Né? Você pega lá, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Né? Quer dizer, veja, eu comecei e acabei. Parece ser o mesmo instante, mas não foi. Eu comecei num momento e terminei no futuro. E comecei com um elemento do passado, um saber que eu tinha, né? Que é a primeira proposição, depois a segunda. Então, isso parece ter ocorrido o quê? Num presente. Mas o que foi o presente? Não foi nada, foi só a tensão entre o passado e o futuro. Né? Então, essa tensão... então, o pensamento está o quê? Ele está engravidado do novo. Né? Ele está engravidado do novo. Quer dizer, a hora que você terminar, apareceu o novo. Você está no novo. Entendeu? Ele próprio traz essa situação. Não é que ela é enfiada nele. Não é que você tenha que pensar o novo. Ele traz naturalmente o outro momento. Se ele for um pensamento, como a Hannah está dizendo, o pensamento racional. Né? Ele não é apenas um mero pensamento. Né? Não é um mero pensamento. A Marisa, Paulo, Marisa Neres, nossa amiga, ela pergunta que a partir da página 79 e 80 da Vida do Espírito, a Hannah Arendt fala da metáfora, como sendo o material com o qual o pensamento opera. Ela achou essa passagem muito interessante, muito fecunda, por conta do que se pode retirar dela, né? Mas o pensamento que ela teve, que ela gostaria de compartilhar com a gente, é se a metáfora em Hort, em alguma medida, se alinha a essa metáfora do que a Hannah Arendt fala? Veja, o Hort tem uma posição muito peculiar em relação à metáfora. Quer dizer, para o Richard Hort, a linguagem, toda a linguagem, é, na verdade, um conjunto de metáforas. Não existe absolutamente nada que seja literal e metafórico como uma separação de natureza. Não, é uma separação meramente de grau. O quê? Todas as nossas palavras, todas as nossas conversas chamadas literais, elas são o quê? Metáforas mortas. Metáforas que morreram como metáforas e adquiriram a capacidade do quê? Adquiriram a capacidade, dentro de um jogo de linguagem, de não soarem mais como alusão. Só isso. Elas ganharam o quê? Elas ganharam valor de verdade. Então, quando uma frase ganha valor de verdade, ela perde a condição de ser metafórica. É uma metáfora que ganhou uma condição de verdade, só. É uma metáfora que ganhou condição de verdade e, portanto, envelheceu como metáfora e passou a ser literal. O Nietzsche... Então, isso pro Davidson ou pro Nietzsche tem muito isso, né? De você falar assim que... só de você imagina... O que é metáfora? É você falar uma coisa, né? Você tirar uma coisa daqui e levar para lá. Né? E no levar para lá, aquilo se modifica. Né? Essa é a ideia central da metáfora. Então, assim... A linguagem toda, o Nietzsche fala de maneira diferente, a linguagem toda ela é metafórica porque, veja, só de você ver uma coisa e o impulso elétrico já transformar aquela coisa em linguagem, então já é uma transformação de alguma coisa numa coisa. Então, por princípio, já é o esquema da metáfora que está funcionando. Né? O Nietzsche fala. Né? Agora, no Hort não é bem isso, né? Quer dizer, quando você usa uma expressão e ela, dentro de um jogo de linguagem, não de todos, mas dentro de um jogo de linguagem, ela adquire valor de verdade, ela deixa de ser metafórica e passa a ser literal. Então, aí o que você tem? Uma metáfora morta. Tudo que é literal, na verdade, é uma metáfora morta. É a morte de uma metáfora que adquiriu valor de verdade e você deixa de ser metafórico, deixa de ser alusivo. Né? É só isso. Né? Então, agora, a Hannah Arendt está pensando nesses termos? Não, ela não está pensando nesses termos. Por quê? Porque ela não está discutindo o que é a linguagem, em termos de filosofia analítica, em termos dessa tradição do Hort. Ela está discutindo o quê? Ela está discutindo o pensamento. Então, para ela, é importante a separação entre metáfora e literal, porque metáfora, para ela, vai fazer com que o pensamento, né, voe
se amplie, adquira modelos. Então ela está pensando num sentido que não é incompatível com o que o Hortz está pensando, mas que não precisa remeter ao que o Hortz está pensando, porque tem outra função. Tá no outro contexto do que ela está querendo falar. Né? E agora estão perguntando, Paulo, sobre a discussão que o Hortz traz no Espelho da Natureza, a filosofia Espelho da Natureza, quando ele fala sobre mente. O que é essa mente que o Hortz está falando? Não, ali no Espelho da Natureza tem uma questão que é a seguinte, né? Quer dizer, na tradição da filosofia moderna, a metafísica cai para o campo do subjetivo. Então, aquilo que era, por exemplo, em Platão, o mundo das ideias, portanto, o ponto sólido, né, o ponto de referência sólido, era o mundo das ideias, é o absoluto. Na filosofia moderna, o absoluto é a coisa pensante, o cogito do Descartes. Né? E ali a filosofia, o Espelho da Natureza vai fazer toda uma discussão sobre como que este cogito não é o absoluto, não é fundante. De modo que o que tá posto ali é o desmantelamento da metafísica moderna a partir da metafísica do cogito, ou da metafísica da subjetividade. É um outro projeto. Né? É o antifundacionalismo que está posto ali. Não é uma discussão sobre filosofia da mente pela filosofia da mente. É uma discussão de filosofia da mente para se insurgir contra a metafísica que está presa à filosofia da mente moderna. Que também é uma discussão que outros filósofos fazem por outra via. Por exemplo, o Heidegger faz por outra via. Mas também é uma discussão paralela à do Heidegger. Né? Você tem várias discussões de o que é que... entramos na modernidade, entramos. Estamos livres do absoluto? Não, por quê? Porque nós nos expulsamos pela janela e ele entrou. Ou nos expulsamos pela porta e ele entrou pela janela. Ele voltou, né, agora como metafísica da subjetividade. O absoluto agora não é mais Deus, mas é a alma do homem, é o pensamento do homem. Pô, então reintroduzir o absoluto, né? Então tem uma nova discussão aí na verdade é um processo de desinflação da metafísica. Você diminuir o pensamento filosófico do seu conteúdo de metafísica. Esse é o processo, na verdade esse é o processo da filosofia contemporânea. Por quê? Né? Porque todo mundo acreditava que a partir do momento que não existe mais metafísica, não existe mais filosofia. A filosofia morreu. Mas não aconteceu isso. Então, muito se discute no sentido de que, poxa, o que é filosofia? Filosofia era uma busca da verdade. A gente acabou essa busca pela verdade. O que a filosofia faz hoje em dia? Não existe mais nada a se procurar. Não, porque... E aí entra a história da Hannah Arendt. Aí entra a história, porque a Hannah Arendt fala assim, é diferente conhecer de pensar. Exato. A cognição é uma coisa, pensamento é outra. Por que a gente precisa, vamos supor, a ciência precisa tanto da filosofia? Porque a ciência, ela conhece. É essa busca do conhecimento, né? Do conhecimento o quê? A ciência pode falar, eu sei que P. Eu sei que P, exatamente. Aí vem a filosofia, faz o questionamento sobre isso. Eu vejo muito isso em bioética. Qual é o questionamento que ela fala? Ela não pergunta do sei, do saber. Ela pergunta o que significa, qual é o sentido disso. Exato. Então, por exemplo, o Schiller que fala isso, né? Quer dizer, você ter... A ciência procura a verdade, a filosofia procura o significado. Isso. Porque você põe a razão para descobrir o sentido. Que é o que o Hegel fala, a coruja de Minerva levanta voo ao entardecer. Por quê? Porque quando você já sabe o que ocorreu, você tem que fazer o quê? Dar sentido racional para isso, para dizer, porra, mas como que foi acontecer isso? O historiador vai lá e narra o que aconteceu. É o saber. É o saber. É a ciência. Exato. É a ciência da história. Narra o que aconteceu. Né? Agora, qual o significado disso para o homem, para o mundo, para a história, para os tempos? Qual é o significado disso? Aí é o filósofo. Aí é o filósofo. A coruja levanta voo depois que acontece. Uhum. Né? Ela pode levantar voo também em outras situações antes do que acontecer. Dar significado para as coisas que não aconteceram. Ela pode. Né? Ela pode imaginar situações e dar significado para situações imaginativas. Pode. Né? Uma coruja que levanta fora de hora, por exemplo. Mas, de um modo geral, é aquela ideia de que você sei. Mas isso não adianta nada. Por quê? Porque saber, muita gente sabe muita coisa. O problema é qual é o sentido desse saber. Qual é o significado disso. E aí é o pensar. Aí entra o pensar.
E até ia falar pro pessoal, então, aprendam o porquê que a gente costuma falar em parar para pensar. Por isso, porque o filósofo, vamos parar para pensar, por que a gente tem muita gente que fala, vou parar para pensar, então se retira da vida. Não é nessa questão. Não nesse sentido. Né? Você para para pensar por quê? Porque você vai para lugar nenhum. Você vai para o âmbito dos universais, para o âmbito do conceito. Né? Eu não vou falar daquele homem, eu vou falar daquele homem para poder falar do homem. Eu não vou falar daquele acontecimento histórico, daquela revolução. Eu vou falar daquela revolução para pensar o que é o conceito de revolução. E assim por diante. Né? Agora, quando eu penso no conceito, entra a questão do significado. O que significa isso? Né? O Schilling fala que o próprio Sócrates nunca perguntou pela verdade. Porque ele nunca perguntou, a não ser o que é tal coisa. E ao perguntar o que é tal coisa, eu não estou perguntando pela verdade, estou perguntando pelo significado. Sim, certo. Né? Tem razão. Tem um último trecho, eu trouxe um outro vídeo, é um último trechinho que a Hannah Arendt fala, ela tenta se explicar, na verdade, dentro da universidade, fazer um discurso sobre todos os textos que ela produziu. Sim, mas não a entrevista dela, o filme. O filme mesmo, o filme. Que esse é o nosso vídeo número 1. Vou pedir para o Léo colocar pra gente, por favor, Léo. The crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true, I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Consegue ver que o que é o pensar? É você conseguir distinguir. O pensar é distinguir o belo do feio. É você conseguir, é você criar valores morais. Não, porque você foi aos conceitos. Exatamente. Porque você foi ao universal, você foi para o lugar nenhum. Você não ficou naquela situação. Você não ficou nos particulares. Você foi para o geral. Ao você ir para o geral, você consegue não saber se aquela mulher é bela ou se aquele homem é mau. Você consegue pensar o mal, pensar o belo. Entendeu? Você vai para o universal, você vai para o lugar nenhum. Você fica suspenso no pensamento. A palavra suspenso no pensamento é significativo, por quê? Porque você fica suspenso e nessa hora que você está suspenso, você não está agindo. Uhum. E só isso, de você negar a ação nessa hora, já faz você escapar do pecado. Exatamente. Já faz você escapar. Uhum. Porque o grande problema não é vamos supor que o Eichmann, uma vez na vida, ele pensasse, ou seja, ele fizesse o diálogo da alma consigo mesmo, né? Como ela disse, né? I e myself. Se ele fizesse isso uma vez só, né?
ele já naquele momento não estaria apertando o botão da câmara de gás. Então, durante aquele momento que ele estava pensando, ele estaria parado. Só dele iniciar o processo, ele já teria se suspendido. Ele já não estaria cometendo os ele crimes. já não estaria cometendo o crime. Então, nesse momento, e o segundo passo seria o quê? Seria o eu, né? E o si mesmo não serem iguais, porque se forem iguais, não tem o diálogo. Né? E aí, para poder ser diferente, ter o quê? O contraponto. Um falar uma coisa, o outro falar outra. Exato. Né? Porque se eles forem iguais, morreu. O diálogo consigo mesmo é porque isso pressupõe que há uma diferença de opiniões. Nessa hora que você é pensamento. Então, pensando, você já para a ação. E segundo, pensando mesmo, que é o diálogo consigo mesmo, você está em contraposição. E uma contraposiçãozinha de nada já serviria para ele ficar em dúvida sobre o valor moral do ato dele. Né? Mas em nenhum momento ele faz isso. Em nenhum momento ele faz isso. Dado que ele é um medíocre burocrata, né, que se não fosse a guerra, eu avalio que ele seria, no máximo, na carreira dele, um cara do correio que ficaria ali com a língua de fora para o cara passar o selo e carimbar. Né? Seria no máximo isso. Aliás, o Hitler só pegou gente assim. Né? Porque o fascismo é o acolhimento da mediocridade. Né? Pega todas as pessoas que fracassam. Né? Lógico, se tiver o pensamento, você Porque não consegue ter os exatamente. aliados para executar Exatamente. as ordens que você dá. Exatamente. Paulo, eu guardei uma surpresa agora para quem está assistindo ao vivo, Hora da Coruja. Quem não está ao vivo também, mas para quem está ao vivo vai poder pegar de primeira mão. Você está sabendo já, né? Não. Entra agora, pega seu celular, Tô entra. sabendo? Tá, O que você eu tô tá sabendo? sabendo. Será Entra que é? numa loja lá no seu celular, tem aquele lugar Já tô da com Play medo, Store. já tô com medo disso. Não, é bom, é bom. Ah, bom. Entra Mas porque na quando Play... você fala que vai ter surpresa, pode sobrar pra mim. Não, entra na Play Store agora. Pega seu celular, entra na Play Store e digita lá. Filosofia gratuita. Ah! Vai aparecer essa corujinha que a gente usa aqui, ó. Essa corujinha aqui, essa ó. corujinha de 1996. Do Cefa, sabe? Você vai clicar nessa corujinha e você vai ter um aplicativo de filosofia gratuito, onde você vai receber texto, vai ter vídeo. Enfim, Horas da Coruja que a gente coloca, cursos gratuitos que a gente divulga pelo Cefa, tudo. Enfim, é um aplicativo de filosofia. Que eu nem coloquei nada aqui ainda, ninguém nem tá sabendo. Eu acabei de saber que eles deram um ok aqui pro nosso aplicativo, então aproveita. Seja o primeiro a baixar esse aplicativo no seu celular. Aí você vai andar com esse Androidzinho aí, Cara, pra baixo pra filosofia cima. o dia inteiro. O dia inteiro Nossa, recebendo mãe. coisa nova de filosofia. Agora sim que o negócio tá começando a ficar bom, agora né? vai virar, né? Agora tá ficando legal. Agora vai virar. Gente, então obrigada pela participação de todos. Já avisem seus amigos para baixar nosso aplicativo de filosofia. Filosofia gratuita. Filosofia gratuita. Essa semana eu divulgo mais nas redes sociais sobre o aplicativo, tá bom? Então um beijo, até semana que vem.